Eu penso no mental como um processo. Esse processo ele está intimamente vinculado à atividade de um órgão. E esse órgão é o cérebro. Mas, mais do que um órgão, ele está intimamente vinculado à atividade de um sistema. Porque a gente tende a pensar muito no cérebro e, na verdade, a gente tem um sistema nervoso, né? Que é complexo e que tem divisões periféricas que são muito relevantes para a nossa sobrevivência. Esse sistema nervoso ele está dentro de um organismo. E esse organismo ele está sujeito a todas as vicissitudes dos organismos. E, em particular, esse organismo está inserido num ambiente. E eu acho que essa talvez seja a formulação que, depois de me bater com essas questões filosóficas, epistemológicas, eu tenha chegado, que é uma formulação que me deixa confortável e que, novamente, eu não sei onde ela me situa nesse debate, mas, pragmaticamente, talvez eu não precise saber, porque não é bem esse meu trabalho. A ideia de que a gente tem o mental, a natureza da mente, é vinculado certamente à natureza, em primeiro lugar, e que esse mental é um processo que está vinculado ao cérebro, ao sistema nervoso. A gente não produz pensamento em outros sistemas. A ideia de processo é uma ideia que me é cara. Eu penso em analogia à ideia de digestão, né? Então, você tem um sistema digestivo que tem como resultado um processo digestivo, e aí não é só um único órgão, né? E a pergunta onde está a digestão é uma pergunta meio nonsense, né? E é óbvio que a gente tem aí esse gap, né, da ontologia de primeira pessoa, né? Dos processos mentais, mas algo que eu penso nessa linha, um processo, e esse processo está num corpo, essa é outra coisa. Então, a gente não pode, eu certamente não sou funcionalista, né? Eu acho que não é coincidência que a mente ou as mentes se produzam em entidades biológicas específicas. E eu acho que o processo mental ele é certamente constrangido, delimitado, definido, delineado pela estrutura física de um suporte. Não acho que sejam operações abstratas quaisquer que você instancia em qualquer lugar. Eu acho que esse suporte é absolutamente essencial. E eu acho que esse corpo ele está inserido num ambiente também. Então, em última instância, o mental ele é feito para lidar com desafios ambientais. E essa, para mim, talvez seja realmente a conclusão da ideia da natureza da mente, né? A ideia de que o mental foi feito para lidar com a natureza, com a nossa existência na natureza, e, em particular, o mental, os processos mentais nos humanos, tem que lidar com uma outra realidade também, não só com a realidade física, não só com a realidade biológica, mas com a realidade interpessoal, que essa é exclusivamente humana, ou talvez só presente em primatas muito complexos. Então é isso, eu espero que eu tenha dado elementos suficientes para o diagnóstico aí, do pessoal da filosofia, e agradeço a atenção de vocês. Queria também aproveitar que estou terminando para agradecer também, acho que é um momento oportuno para isso, todas as agências de fomento, né? A gente faz pesquisa em qualquer lugar do mundo com financiamento. Esse financiamento, tipicamente, assume a forma de financiamento público. Então, a gente deve isso, né, ao contribuinte que paga a nossa pesquisa, e a gente, com isso, também ressalta a responsabilidade do voto, né, para que a gente possa votar naqueles lugares naqueles políticos que pensam o seu país dentro de um projeto que inclua educação e ciência. Valeu, obrigado, gente. Bom, pessoal, boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Aí atrás também? Ótimo, porque eu não sei porque eu tenho fobia com o microfone, eu tenho algum problema com o microfone. Bom, eu pensei, sabendo do título do assunto do nosso evento agora, a natureza da mente, eu pensei em duas interpretações para esse título, duas interpretações onde eu posso esclarecer ou contribuir com alguma coisa.
Então, você pode pensar na natureza da mente, ou melhor dizendo, a questão sobre a natureza da mente pode ser uma questão metafísica. Que tipo de coisa é a mente quando você considera a estrutura da realidade, o ser enquanto ser, se vocês quiserem? Qual é o papel da mente diante do resto da natureza? E aí entra toda a discussão sobre o naturalismo e o fisicalismo, o materialismo, o dualismo que o professor Mulgrave mencionou. E o outro sentido que me vem à cabeça quando a gente se pergunta sobre a natureza da mente é o que a mente faz exatamente, né? Pensando a mente em termos de processo, que, bom, o professor Mulgrave mencionou aí, eu tendo a pensar da mesma maneira, que tipo de processo é esse? Quais são os elementos constitutivos desse processo? Qual é o tipo de atividade que ocorre e que é constitutiva da atividade mental? Então, eu vou fazer comentários sobre os dois aspectos, observando primeiro o seguinte: este momento, o momento presente, é um momento, no meu modo de ver, excelente para a filosofia em geral e para a filosofia da mente. Por que para a filosofia em geral? A filosofia passou muitas décadas numa espécie de crise existencial, não totalmente superada ainda, mas que já foi muito aguda, porque ela perdeu muito do seu escopo para a ciência, mais especificamente para a ciência natural, né? Meus alunos sabem que sempre que eu falo de ciência, eu quero dizer as ciências naturais, não as ciências formais, nem as ciências sociais, mas isso é só uma questão terminológica. Mas o fato é que a filosofia levou muitas traulitadas, quer dizer, foi perdendo escopo, foi perdendo assunto para as ciências naturais, e passou a ser muito válida a partir do momento em que a neurociência amadureceu, você perguntar o que sobrou para o filósofo dizer sobre a mente, né? O que o filósofo tem para falar sobre a mente que um neurocientista ou um cientista cognitivo, e às vezes eles são a mesma pessoa, um neurocientista cognitivo, né, ou um psicólogo experimental, ou um estudioso de inteligência artificial, o que o filósofo pode fazer que essas pessoas já não fariam naturalmente, né? Então, isso é um problema que não só a gente pode, não só está é algo perfeitamente legítimo, uma pergunta legítima, mas, de fato, isso aparece. Se você examina a literatura sobre a consciência, inclusive a literatura sobre o suposto problema difícil da consciência, e eu digo suposto porque eu não reconheço esse problema é um pseudo-problema, o chamado problema fácil, estou de acordo com o professor Mulgrave, é dificílimo e ele é o que você tem para resolver em relação à consciência. Não existe problema difícil. Posso comentar. Quer dizer, o problema fácil é difícil. Não existe um difícil, se vocês quiserem. Tá? Essa distinção eu vejo como uma distinção artificial, uma distinção que vem de argumentos filosóficos altamente tendenciosos e que dominaram o debate sobre consciência na minha área até talvez uns 10, 15 anos atrás, mas essa discussão consistia principalmente em tentar desatar nós que os próprios filósofos criaram. E
bom, os mais familiarizados com o assunto vão associar isso com toda a discussão em torno dos qualia, que é um termo plural para quali. O quali seria o suposto lado subjetivo da consciência, aquilo que é intrinsecamente ligado a um sujeito e é irredutivelmente experiencial. Ele é algo que só pode ser acessível do ponto de vista de primeira pessoa. Então, se você aceita que existem esses qualia, o lado subjetivo, irredutivelmente subjetivo da consciência, várias coisas estranhas seguem, né? E os filósofos passaram e discutem com menos intensidade até hoje, mas passaram décadas discutindo isso com muita intensidade, mas isso era, no meu modo de ver, uma discussão sobre o sexo dos anjos. Não se chegava a lugar nenhum com isso. E quando as figuras mais proeminentes da filosofia tinham algo positivo a dizer sobre o que é filosofia, o que é a consciência exatamente, porque o problema difícil era muito mais sobre o que a consciência não é. Você apontava para a teoria da identidade da mente, identificar mente com o processo cerebral, uma identidade estrita. Você dizia, a consciência não é isso, porque falta resolver o problema difícil. Você apontava para o funcionalismo, consciência não é isso, porque falta responder o problema difícil. Você tinha teorias representacionais, em geral. Você dizia, bom, uma criatura absolutamente desprovida de consciência poderia representar a realidade da mesma maneira e ainda assim não ter qualquer estado subjetivo. Então você falava muito do que a consciência não é, sem jamais esclarecer, usando esses conceitos, o que a consciência seria, afinal de contas, né? Agora, você só introduz elementos teóricos quando eles têm uma contribuição positiva, quando eles são capazes de esclarecer, né? E o tal problema difícil da consciência, quando ele é levado a sério, ele não leva a nenhum tipo de esclarecimento. Agora, a filosofia que da consciência, que tentava, até esse período aproximado de 15 anos atrás, resolver problemas, de fato, dar contribuições científicas, acho que isso foi um ato falho, contribuições positivas, realmente esclarecer o que mentes, particularmente mentes conscientes, fazem, no que elas diferem, né, dos outros fenômenos, mentais ou não, ela tendia muito a ser uma neurociência pop, uma inteligência artificial pop ou uma ciência cognitiva pop. Se você pensa em livros emblemáticos da discussão sobre a consciência na filosofia da mente, você vê muita coisa que poderia facilmente ter sido escrita por um neurocientista, né? Os livros do Daniel Dennett, Consciousness Explained, é um clássico, de certa maneira. Mas o que exatamente é nitidamente filosófico naquele livro? Eu não sei dizer para vocês, né? E eu já li aquele livro umas 5, 6 vezes, então deve ser porque não tem nada ou eu sou alguma incapacidade minha. O casal Churchland, o livro Neurofilosofia, do Patricia Churchland, é muito ilustrativo. Aquilo também podia ter sido escrito por um neurocientista. E, de fato, foi. Ela é uma neurocientista também. Agora, a parte filosófica é muito pobre. Então, a filosofia demorou um tempo para se achar nessa discussão e encontrar realmente um caminho para contribuir para ela de uma maneira que, de fato, seria uma maneira substancial,
né, e uma maneira interdisciplinar, quer dizer, você nunca perderia a ciência de vista. Isso eu acho que a filosofia em geral não deve perder a ciência de vista, isso não tem novidade nenhuma. Os grandes filósofos sempre tiveram a ciência da sua época, né, entendida de uma maneira relativamente próxima. Às vezes eles eram os cientistas, né? Se a gente pensa num Descartes, no Leibniz, num Pascal. Mas qual seria a contribuição que um filósofo faria melhor do que qualquer outro tipo de teórico? E essa contribuição está sendo feita agora. Por isso, a minha afirmação no começo da minha comunicação sobre os novos tempos. Nós temos um debate e reflexões e contribuições como resultado interessantíssimas sobre os problemas conceituais por trás da ciência cognitiva, né? O paradigma principal na ciência cognitiva, o praxe, é você pensar a mente como um processo, sim, mas um processo de mapeamento, um processo representacional, né? Como assim um processo representacional? Bom, a mente é um sistema que sistematiza informações sobre o ambiente e também sobre os estados do próprio organismo, né? Onde você ter informação é ter elementos que são confiavelmente relacionáveis, né? A gente diz que a fumaça carrega informação sobre o fogo porque você vendo fumaça você tem uma alta probabilidade de ter fogo, né? E essa informação, quer dizer, elementos que têm uma correlação não acidental e que é uma correlação sistematizável, ela pode ser sofisticada o suficiente para ser considerada uma representação, né? Representações seriam o quê? Seriam informações com conteúdo e intencionalidade. Intencionalidade seria ter a função de apontar para um objeto, seja ele um objeto do estado do próprio organismo ou, mais tipicamente, um objeto fora do organismo, né? E esse conteúdo, né, que possui intencionalidade, ele tem condições de adequação ou de veracidade. Então, existe toda uma literatura para dissecar, né, a natureza da representação e mesmo uma contestação, porque esta é a ortodoxia, o que eu estou descrevendo é ortodoxia. Existe uma contestação eminentemente filosófica, embora cientificamente muito bem informada, sobre se realmente vale a pena investir na representação como um ativo, né? E se aquilo for o ativo principal, o elemento teórico principal para explicar a atividade mental, qual é a relação dela com o cérebro? Nós temos toda uma corrente, que é um novo paradigma, que tenta dissociar a atividade mental do cérebro. Isso, notem, o que a gente tem, talvez, de mais interessante filosoficamente, é que isso não é feito com qualquer apelo ao dualismo. Isso é absolutamente fisicalista, né? E é bom que seja assim. Dualismos de qualquer tipo são uma furada, são uma perda de tempo. Eu estou sendo aqui parcial. Bom, não tenho... eu realmente tenho um cavalo na corrida. Mas o dualismo tem problemas sérios, insuperáveis. A maneira de você resolver, ou de você teorizar sobre isso de uma maneira consistente, é apelando para algum tipo de fisicalismo ou naturalismo. Tá? Não são sinônimos,
As distinções sutis aqui a gente não tem tempo para ver. Mas existe um novo paradigma onde o papel das representações é questionado, e às vezes é questionado de uma maneira bem radical, e com isso vem um questionamento também sobre o papel do cérebro. Ninguém é louco de dizer, eu vou concordar mais uma vez com a fala do colega, que o cérebro e a consciência estão dissociados. Isso é evidente, é trivial, que eles estão fortemente correlacionados, né? Mas daí para você identificar estados mentais com estados cerebrais é uma outra história. E existem argumentos que, vejam bem, partem de considerações filosóficas, tá? Não de considerações científicas, onde faz muito mais sentido você pensar que estados cognitivos são estados de um organismo considerado como um todo, não só do cérebro, né? O cérebro seria a parte principal, o elemento mais importante da sua cognição e o elemento indispensável, mas mesmo quando nós percebemos, não é só o cérebro que está envolvido, né? Mesmo quando você pensa em operações, mesmo quando você pensa em computações. Na visão ortodoxa, o processo mental seria o quê? Computações que o seu cérebro faz em cima de representações. Agora, essa ideia de que o seu cérebro computa e só ele computa no seu organismo é uma ideia arbitrária, segundo esses filósofos, né? A gente tem bons motivos para pensar que se eu faço uma divisão longa aqui, eu preciso do papel para fazer uma divisão longa por não ter talento matemático para fazer de cabeça, conta, né? Eu vou descarregar muito do conteúdo que eu teria na minha carne aqui no papel, né? E os resultados intermediários que eu uso para fazer minha divisão, eles são a minha memória naquele momento. São parte da minha memória. Isso se torna, esse processo de usar o papel, olhar para o resultado intermediário e computar a partir daí, isso é um elemento integrante da computação e da minha mente, porque a maneira como o processo se desenrola se transforma decisivamente. Quer dizer, eu descarrego muita informação do meu cérebro para o papel, né? Com isso eu não tenho que lembrar dos resultados intermediários e consigo liberar muito dos meus recursos cognitivos para fazer a computação. Quer dizer, você ter que calcular e lembrar as coisas ao mesmo tempo é muito mais difícil, né? Então, neste momento, a gente pode considerar a hipótese de que o que está aqui no papel, o que eu descarreguei da minha memória biológica para um objeto externo, é parte do processo de computação, portanto, parte do processo de pensar. E isso vale para uma série de outros processos interessantes para o filósofo da mente. O processo eu posso, ao invés de usar o papel, eu posso contar com os dedos, né? No paradigma chamado enativismo, o processo de contar com os dedos é parte da computação, né? E esse descarregar da informação do cérebro para o organismo, para o ambiente imediato e talvez para o ambiente mais amplo e até mesmo para outras mentes, é uma hipótese que está sendo explorada, né, num ritmo alucinante e trazendo muitas novidades interessantes, inclusive
para a ciência cognitiva, né? Então, essas coisas estão sendo repensadas e a gente enxerga uma contribuição efetiva da filosofia para isso, né? Então, a gente tem tempos empolgantes para ser um filósofo da mente. Acho que em geral, mas particularmente da mente. Obrigado. Eu primeiro concordo muito com Daniel que a mente está na natureza, mas eu diria melhor no mundo, porque eu acho que eu quero incluir mais do que a natureza, estritamente falando, né? A gente não poderia pensar sobre a mente fora do mundo, né? E também eu concordo com Gabriel que a abordagem mais frutífera é sempre o naturalismo. Isso pode parecer um pouco dogmático diante de uma plateia de filósofos, mas eu vou estar um pouco dogmático hoje. Isso não quer dizer que eu estou firme do que eu vou falar, muito pelo contrário, mas é mais para incluir um número de coisas que eu quero falar no tempo que eu tenho. Eu vou fazer isso também respondendo as perguntas que a comissão organizadora me deu. No início, quando eles me mandaram um convite. A primeira pergunta foi, se eu posso abrir essa coisa aqui. Cadê? Não, aqui. Ok, eu vou tentar botar isso na... Ok, a primeira pergunta é a natureza... O que eu faço agora? Bom, a natureza da mente. Como eu... eu quero tirar essa coisa no lado direito aqui e colocar só... Bom, tudo bem. Primeira coisa que eu quero dizer é que eu acho que não existe a natureza da mente. Se por natureza você quer dizer algo metafísico, empírico, uma essência metafísica, empírica ou até conceitual em termos de condições necessárias e suficientes para definir a mente. Eu acho que não existe uma coisa desse tipo. O que eu estou propondo em lugar disso? Eu estou propondo, e minha fala vai ser mais no nível metateórica. Se isso não era suficiente, eu vou para a metateoria, né? Eu quero sugerir, isso é uma sugestão a partir de um modelo heurístico de uma teoria sobre o eu, de Sean Gallagher, chamado The Pattern Theory of the Self. E eu quero sugerir um Pattern Theory of the Mind. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a mente é o que em inglês chama-se o cluster concept. É um conceito que não pode ser definido por um conjunto de condições necessárias e suficientes. Eu acho que sempre quando você tenta fazer isso, você deixa de fora algo que é necessário ou você inclui algo que não seja suficiente no conjunto, né? Eu acho que se você faz uma lista de perguntas sobre o que é a mente, feitas por filósofos, neurocientistas, psicólogos, pessoas intelectuais, você vai ver que são coisas demais, né? O que eu quero sugerir é que a mente é um sistema complexo que emerge de interações dinâmicas dos seus aspectos constituintes. Now, quais são esses aspectos constituintes? Eu quero sugerir que são esses aspectos aqui. Não, esse não é uma lista, essas categorias não são mutuamente excludentes, porque eles se sobrepõem. Tem coisas numa categoria que podem ser incluídas noutra categoria. Isso é importante. São aspectos corporificados. Isso inclui aspectos biológicos e ecológicos, ou seja, como corpos e ambientes oferecem affordances, que é um encaixe entre uma propriedade do ambiente e a possibilidade de ação do organismo, para alguns animais que não existem para outros animais,
que ocupam um nicho diferente e tiveram uma evolução diferente. Aspectos de o que está chamando experiência. É importante considerar aqui não somente experiências que exigem conceitos e linguagens, verbal e musical, corporal, etc. Ou seja, experiências que estão constituídas por uma gramática, no sentido mais amplo desse termo, né? Mas também experiências no nível mais básico, o que Dewey chamou de feeling, ou sense, sentimento e senso, né? Experiências pré-reflexivas. Podemos até dizer que são tais experiências que exigem modalidades sensório-motores, tais como propriocepção, visão, toque, etc. No caso de seres humanos, pelo menos, que são parcialmente responsáveis pela nossa percepção do mundo e nosso senso de agência. E a ideia de que nossos pensamentos, percepções, etc., são nossos e pertencerem a nós. Ou seja, um senso de identidade. Aspectos emocionais. Não podemos esquecer que as emoções não são separáveis da percepção, conceituação, raciocínio e pensamento. Dewey tem uma fala que eu gosto muito, eu vou citar aqui, quando ele diz: mesmo o maior filósofo exerce uma preferência semelhante à de um animal para orientar seu pensamento em direção às suas conclusões. Ele seleciona e deixa de lado enquanto seus sentimentos imaginativos se movem. A razão, em seu auge, não pode atingir uma compreensão completa e uma garantia autônoma. Deve recair sobre a imaginação, sobre a encarnação de ideias com sentido emocionalmente carregado. Eu acho que as emoções são um aspecto importantíssimo quando a gente está falando sobre a mente e cognição. Aspectos intersubjetivos. A mente humana e de outros animais emerge de interação do organismo com seu ambiente, que inclui, obviamente, outros organismos. Essa ideia é importante para qualquer teoria da mente, mas foi elaborada em mais detalhes, talvez, para animais cujo sistema é capaz de linguagem verbal, ou seja, seres humanos, com a ideia de que esse aspecto é internalizado e assim estrutura o pensamento humano. Mas nessa categoria podemos incluir social affordances, ou seja, o que outros, em nossa interação com eles, permitem ou não em termos de ação, percepção, conceituação, raciocínio, etc. Aspectos mais tradicionalmente associados com psicologia, por isso eu coloco entre aspas, né? Aqui podemos incluir vários níveis de explicação em psicologia, desde a psicologia folk, ou do senso comum, que trabalha com os estados intencionais ou atitudes proposicionais dos agentes, sob os limites fornecidos por normas racionais e conceituais, até o nível neuropsicológico, especialmente processos no cérebro. Aqui estou pressupondo que há vários modelos de explicação na psicologia, que vêm do autônomo até o neurocomputacional, etc. Aspectos estendidos para além do corpo. Aqui é a ideia de que elementos de ambiente físico poderiam ser extensões da mente e constitutivos dela. Gabriel mostrou um exemplo agora com o cálculo usando o caderno, né? E tais elementos incluem tecnologias, e não só tecnologias digitais, isso é uma tecnologia também, né? Todas as tecnologias. E aspectos que nos situam num espaço social, que é ético, estético e cultural. Até qual ponto esses aspectos influenciam ou não a mente é uma questão de sua arquitetura e do seu conteúdo. Se nós olhamos para todos esses aspectos, eu acho que, e se dizemos que mentes, e eu uso no plural, porque eu não estou falando somente sobre mentes humanas, eu acho que a gente tem essa mania de achar que só humanos têm uma mente, né? Eu acho que outros animais têm mentes também. Que a gente vai ver que cada sistema cognitivo teria elementos diferentes ou com pesos diferentes. Existem nessa lista elementos que
são necessários e suficientes para algumas mentes, mas não para outras, né? Por isso eu rejeito a ideia que a gente pode definir uma natureza da mente, como se existisse somente uma mente, um tipo de mente, né? Ok, qual é a segunda pergunta que foi dada para mim? Ei! A mente pode ser reduzida a componentes físicos. Se o que eu já falei está pelo menos no caminho certo, a resposta é não. Nenhum dos elementos pode constituir uma mente sozinho. Acho que temos que evitar qualquer tipo de reducionismo. Alguns dos elementos são físicos biológicos, o ambiente material e fisiológico, o cérebro, etc. Mas há elementos culturais que são materiais e também simbólicos. Isso é uma resposta muito curta a essa pergunta. Próximo. Existem bons motivos para considerarmos que a mente é dependente de uma base física? Eu acho que isso depende do que você quer dizer com dependente e base física. Podemos afirmar, eu acho, uma tese ontológica, que há uma continuidade entre o físico, o psicofísico e o que a gente tende a chamar a mente. Se tal continuidade existe, podemos aventurar a tese de que há uma base, pelo menos psicofísica, se não física, para as propriedades da mente. Sem essa base, as outras características da mente não teriam emergido, filogeneticamente ou ontogeneticamente. Por exemplo, sem nossa sensibilidade estética e capacidade de sentir, não seria possível pensar abstratamente também. Nesse sentido, há uma base, pelo menos psicofísica, para a mente humana. Ok. Estou sendo muito dogmático aqui. Existem evidências empíricas que apontem para uma perspectiva sobre a natureza da mente? Claro que existem. A neurociência e a psicologia empírica fornecem tais evidências e outras áreas de conhecimento também. Se aceitamos intencionalidade coletiva, a sociologia também entra, a ciência política até a economia poderiam oferecer evidências para a intencionalidade coletiva e mentes coletivas. No entanto, sua interpretação depende de pressupostos teóricos e conceituais prévios, que não são eles mesmos justificados pela evidência empírica, a essa análise conceitual que Gabriel, eu acho que estava apontando, embora não sejam protegidos de tal evidência. Se essa pergunta está sugerindo que evidências empíricas podem apontar para uma única perspectiva sobre a mente, minha resposta é não. Como é bem conhecido na filosofia da ciência, teorias são sempre sobredeterminadas pela evidência empírica, ou seja, nunca há um conjunto de evidências que elimina todas as teorias menos uma. Qual é a relação entre mente e cérebro? O cérebro é um elemento necessário, mas não suficiente para explicar a mente. Uma simples experiência mental estabelece sua necessidade, pelo menos para os humanos. Sem o cérebro, não há cognição ou experiência nenhuma. Alguém aqui duvida isso? Ok? É uma condição necessária para a mente. E, pela mesma lógica, sua ausência ou danificação é uma condição suficiente para a ausência ou danificação de capacidades cognitivas e de experiências mentais. Uma analogia ajuda aqui. Um avião é composto de motor, estrutura de asas e fuselagem, e voa num ambiente que contém correntes de ar. O motor por si só não voa, e não poderia voar. Exige os outros elementos para o avião voar como deveria. Claro, existem aviões sem motor, mas são restritos no que podem fazer, comparados com aqueles que têm motor. Mas mesmo isso é instrutivo, porque mostra que voar não precisa sempre de um motor. Será que algumas coisas que nós fazemos não precisam de um cérebro, ou pelo menos concebido como um comando central? A robótica oferece alguns exemplos. Se você vai para a robótica, você vai ver robôs que andam que não têm computador nenhum, nada disso. Eles andam por causa da sua estrutura e gravidade e o ambiente.
Interessante isso. Ok, próximo. Como a filosofia e as ciências cognitivas devem dialogar no debate sobre a natureza de mente? Eu acho que eles estão dialogando. Eu acho que esse diálogo é frutífero e está acontecendo há algumas décadas. Acho que os dias em que a filosofia achou que poderia ignorar a ciência empírica já eram. Espero que já eram, pelo menos. Em termos gerais, a filosofia tem um papel de investigação conceitual e argumentativa, incluindo a interpretação de evidência e teorias científicas, algo obviamente não exclusivo aos filósofos, mas também aos cientistas mais filosoficamente inclinados vão fazer também os mesmos tipos de análises conceituais, etc. Os resultados de cada uma deveriam ser coerentes com os dos outros, inclusive quando estão contestando por uma disciplina ou por outra. Ou seja, não são possíveis mais especulações metafísicas ou conceituais sobre a mente que ignorem as ciências que estudam a mente humana. E a última pergunta que eles me deram foi isso. Como podemos saber se um ser vivo é consciente? Bom, eu tinha várias ilustrações aqui, mas por algum motivo eles não estão saindo. Eu tenho a tentação aqui, concordando com os colegas, que uma boa resposta a essa pergunta seria a resposta que G. Moore deu para alguém que perguntou como ele sabe se ele tem uma mão. Ele fez assim. Você precisa mais que isso? Eu pressuponho que a gente tem uma consciência. Ou seja, eu concordo que o chamado hard problem não existe. Ou se existia, não é um problema que me interesse. Porque eu acho que os problemas fáceis, entre aspas, são tão complexos e tão difíceis que a gente poderia ficar nesses, assim, né? O fato que eu estou aqui falando com vocês, vocês estão me ouvindo, etc., para mim é prova suficiente que eu sou consciente e que vocês estão conscientes. Mas, obviamente, um cético nunca seria satisfeito com isso. Mas eu acho que o cético não está satisfeito com nada, então isso não me preocupe muito, né? Eu ia falar muito mais, que eu não vou fazer porque meu tempo esgotou, porque eu ia falar sobre anativismo, que é a abordagem que Gabriel levantou no final da fala dele, porque eu acredito que o anativismo oferece o arcabouço geral mais promissor para entender essas características e sua dinâmica. Mas, infelizmente, eu não tenho tempo para entrar lá, então eu vou deixar aí. Obrigado.